A paz do Senhor, graça e paz a todos. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei que hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Mas hoje nós temos uma palavra para o teu coração. O Espírito Santo ele quer falar contigo nesta manhã e quer te trazer, às vezes, uma resposta, às vezes, uma direção a qual você tem buscado para a sua vida. E hoje nós vamos falar num texto que se encontra em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há o desejo da carne, há o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A soberba aqui quer dizer a ostentação das coisas terrenas. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos falar de três coisas nesta manhã três coisas que são fundamentais para a vida daquele que quer andar na presença do Senhor, que quer viver uma vida para Jesus. Você que ainda não é convertido, você que ainda não tem aí uma direção pelo Espírito Santo de Deus, né? Você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu peço a você, entregue a sua vida a Jesus, para que Ele possa te ensinar a andar nos caminhos dEle e você possa ter Ele como direção, como fundamento para a sua vida, para que assim você possa ter a quem recorrer e ser ali socorrido. Amém? Agora nós vamos falar de três coisas, que são os olhos, a carne e o espírito, né? Nós sabemos muito bem que a nossa mente é um terreno a qual, se nós não cercarmos ele com o poder de Deus, nós estaremos vulneráveis aos ataques demoníacos. Daí vem uma pergunta: por que ficamos tentados em nossa mente? Porque a nossa mente é um comando central. É lá que raciocinamos e onde reside o nosso intelecto. É a mente que contemplamos, pela mente que nós contemplamos, sonhamos e fantasiamos. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 10, do verso 3 ao verso 4, ela diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo aos padrões humanos, né? Ou quer dizer, nós vivemos nessa terra, né? Nós, filhos de Deus, a qual aderimos ali a Cristo Jesus como mentor, como salvador da nossa alma, nós não vivemos como vivem os homens dessa terra mais. Nós não lutamos como os padrões a quais o mundo ensina, mas nós lutamos com os padrões de Deus, né? E quais são os padrões de Deus? As armas a quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, assim, as armas a quais nós lutamos, né, não são mais aquelas armas humanas com a força do nosso braço, que qualquer coisa a gente resolvia com as nossas forças mesmo, não.
Agora nós somos guiados por um Deus Todo-Poderoso, a qual nos dá forças sobrenaturais, forças a quais são espirituais, e nos dá ali ferramentas e ali armas para que nós possamos destruir fortalezas pelo poder de Deus, né? Então, assim, a nossa luta não é como o mundo nos ensinou um dia quando estávamos afastados de Deus, mas sim somos uma nova criatura em Cristo Jesus, então lutamos com armas de Deus para destruir fortalezas demoníacas, fortalezas a quais o inimigo levanta para que nós não venhamos a ter ali uma comunhão com Deus. Nós vemos ali que no Jardim do Éden, né, a tentação que veio sobre Eva, ela não veio assim de um dia para o outro. O inimigo ele foi minando a mente dela, né, falando, nossa, que fruto bonito, não é? Você está vendo como esse fruto é tão lindo, né? E foi ali fazendo com que a mente dela se tornasse escrava daquilo que ele estava lançando sobre ela, né? Ali usando os olhos, né, para que através dos olhos ela viesse a ter ali uma vontade, uma cobiça, né, ali quanto àquele fruto, para que ela pudesse ali desejar aquilo, né? E a cobiça dos olhos é uma tentação mental, né? Porque entra pelos seus olhos e sua mente começa a cobiçar aquilo, a ser tentada por aquilo, até que venha a dominação pelo aquele desejo na mente, né? Como o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Corinto, né? Advertindo a igreja de Corinto. Ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele escreve da seguinte maneira. Ele fala assim, receio, eu tenho receio e quero evitar, né? Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Deus. Então, assim, Deus ele nos dá uma nova natureza. Essa natureza, ela é edificada e santificada todos os dias. Mas se nós não cercarmos a nossa mente com o poder de Deus, o inimigo, ele lança setas para corromper essa mente, essa mente a qual o Senhor está renovando todos os dias. Entendeu? Então, por isso nós temos que estar ali em Cristo todos os dias, renovando ali a nossa mente nele, para que o pecado não nos domine novamente e sejamos ali escravos novamente do pecado. Podemos cometer pecados horríveis em nossa mente, né, irmãos? Nós sabemos disso. Podemos viajar ao passado através das nossas memórias, né? Pensar naquelas coisas que nós passamos, os desejos a quais nós usufruímos, né? Podemos viajar para o futuro através da nossa imaginação, né? E assim cometermos pecados horrendos, horríveis, através da nossa mente. Muitas vezes o diabo vai nos levar a pensar. Ele vai falar assim para nós, vai falar assim, ó, você não precisa fazer isso, apenas pense nisso. Ou seja, ele mostra o pecado, mas ele fala assim, não, você não precisa tomar atitude e fazer. Só pensa. É através do pensamento, como Jesus lá falou aos fariseus lá que eles não precisariam cometer o adultério, somente pensar, cobiçar, né, a mulher do seu próximo, eles já estariam pecando na sua mente, né?
Então, assim, nós temos que saber que o inimigo ele usa muito, né, das astúcias dele para entrar na mente e fazer com que a pessoa pense: ah, é só um pensamento, isso não vai fazer mal, né? E ele fica ali: não, isso é tudo, não vai acontecer nada e tal, você só está pensando, não precisa ir mais longe que isso, ele vai falar para você. Você pode lidar com isso, entendeu? Você pode ter o controle com isso, e jamais você terá o controle se você deixar com que esses pensamentos frutifiquem, irmãos. Jamais, entendeu? Às vezes ele vai te colocar ali: ah, você pode assistir um filme pornográfico, não tem problemas, não vai passar disso. Você vai ficar só pensando só, mas isso daí é normal, entendeu? E aquilo ali, irmão, vai germinando dentro da sua mente, e daí com o tempo, só pensar não vai bastar, né? Depois de um tempo, fantasiar aquela fantasia que você formou na sua mente não vai ser o suficiente. Queremos passar, querendo assim, você passar daquele estágio. Daí começamos a flertar. Daí nós começamos a flertar ali nos nossos desejos, começamos a tocar, a saborear. E daí começamos a brincar com o pecado. E o que logo percebemos é que estamos presos a ele. Por quê? É como uma teia de aranha, que você cai nela e ali, a cada vez mais que você se debate, mais você fica preso nela, né? E o inimigo ele vai te enrolando. Ele vai te enrolando naquela teia, falando: ah, não tem nada a ver, isso daí é só um pensamento, não vai acontecer nada, Deus é amor, Deus vai te amar para sempre, não é isso que vai fazer com que ele se aborreça. E daí ele vai te engodando com isso, né? E vai fazendo com que você a cada dia fique preso nesse pecado, e desse pecado venha outros pecados, e aí quando você vê, você está longe de Deus, né? 1 João, capítulo 2, versículo 16, a qual nós lemos, né? Que diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Porque o reino de Deus não são as coisas do mundo, irmãos. Quando lá em Mateus capítulo 6, verso 33, fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus não são coisas materiais, são coisas espirituais, pois o reino de Deus é algo espiritual que você deve viver no seu presente, no seu hoje, entendeu? Você deve viver no seu hoje esse reino de Deus e praticar a justiça. Praticar a justiça é o quê? É praticar a palavra constantemente na sua vida, para que seus dias nessa terra se prolonguem e Deus possa te usar. Entendeu? E através disso, Deus te abençoar com as demais coisas que você necessita, você precisa. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se doa a Deus, mais Deus vai te abençoar para que você seja uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Entendeu? Então também assim, nós temos que saber que os olhos são coisas a quais o Senhor nos deu, mas para contemplar as coisas dos céus. Contemplar as coisas a quais Ele quer que nós contemplemos. E não as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo, elas nos envenenam. Elas entram para dentro de nós
para dentro dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, e faz com que a gente peque contra Deus, né? E também nós vamos ver aqui também os desejos da carne, né? Os desejos da carne, que são algo terríveis, irmãos. Você já fez algum tipo de regime? Eu te pergunto. É fácil resistir ao desejo de não comer aquilo que você gosta de comer? Não é fácil. Quando você está em regime, que tem ali a alimentação restrita, né? A qual aquela alimentação vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer você emagrecer, vai fazer você ter uma qualidade de vida. Quando você vê aquele alimento que você está habituado a comer, né? E não é fácil resistir, mas é isso que o Senhor ele quer nos ensinar, a resistir ao pecado, porque o pecado fará muito mal à nossa saúde, tanto espiritual como física nesse mundo, né? Nós vamos usar aqui, a respeito dos desejos da carne, nós vamos usar dois textos, né? Um texto que se encontra em Gálatas, e outro texto que se encontra em Romanos. Um texto que se encontra em Gálatas e outro texto que se encontra em Romanos. O texto de Gálatas é Gálatas 5. Gálatas 5, vamos aqui procurar, você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia aí também para acompanhar na leitura. É Gálatas 5, verso 16 ao 17. Daí nós vamos ver ali o que a palavra fala que é o desejos da carne, né? Desculpa, irmãos. Os desejos ali da carne, ó, olha o que Paulo fala aos Gálatas, ó, sobre as obras da carne. Digo, porém, ainda em espírito e não... digo, porém, ainda, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A estes opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz aqui nesse texto, né? Que há duas, né? Há duas naturezas dentro de você lutando, a carne e o espírito, né? Que é ali a sua natureza humana decaída e a natureza de Cristo, a qual ele colocou dentro de você, né? Todos os dias uma se opõe à outra, uma quer dominar a outra, né? Para que você faça o que você não quer fazer, né? Aqui a liberdade não é adquirida pela satisfação do que é desejado, mas pelo controle do desejo. Então, assim, o que o Espírito nos ensina a fazer? A ter controle sobre o nosso desejo, sobre os desejos da nossa carne. Desejo é diferente de propósito. Então, o desejo seu não é um propósito, é diferente do propósito. Quem tem propósito domina os desejos. Quem não tem propósito é dominado por eles. Tentação é quando desejamos o que Deus restringiu, entendeu? Uma tentação, quando vem a tentação, é um desejo daquilo que Deus proibiu para a sua vida, daquilo que Deus viu que não vai fazer bem para a sua vida. Pecado é quando o desejo nos domina. Então, o desejo ele vem. Quando ele vem, ainda a gente não pecou. Mas quando a gente executa aquele desejo na nossa vida, a gente começa a pecar, né?
E quando a gente começa a pecar, o pecado começa a dominar a nossa vida. Começa a trazer uma legalidade para dentro de nós, a qual Satanás se aproveita dessa legalidade, né? Satanás não trabalha na sua inteligência, mas na vontade, entendeu? Ele sabe o que você deseja, ele sabe o que você gosta, ele sabe aonde você vai ser fragilizado. E é nessas situações as quais o Senhor ele faz com que você comece a se fortificar nele, para que você não caia nesses desejos. Cuidado com aquilo que você tem vontade. Cuidado. Não deixe a sua vontade roubar a sua inteligência. Porque quando nós deixamos a nossa vontade sobressair a nossa inteligência, nós nos tornamos ali escravos das nossas vontades. Não deixe seu desejo gritar mais alto que a palavra de Deus. Lembre-se do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Você lembra que aconteceu lá? Com Eva, né? Em Gênesis 3:6. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a deixar que os nossos desejos venham sobressair, venham querer nos dominar, mas sim que nós tenhamos domínio sobre os nossos desejos através da força de Deus em nós, a qual a palavra nos dá essa força. Então, assim, a carne nossa, as nossas vontades, elas não se convertem, elas estão ali. Então, nós temos que ter domínio sobre ela, através da força dessa nova natureza em Cristo, para que nós não venhamos ceder ao pecado novamente. Então ela não se converte. Essa natureza carnal, ela não se converte. Como nós vemos lá em Romanos, né? Romanos de 6, do 6 ao 11, não, do 6, capítulo 6, versículo 11 ao 14, né? Vamos ver lá em Romanos capítulo 6, verso 11 ao 14. Vamos fazer essa leitura, eu e você, nessa manhã. Que diz assim, ó: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Olha só. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só, meu irmão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só, a graça, ela nos limpa cada dia das nossas vidas. Então nós temos que ter domínio sobre a carne. Ter domínio. E só teremos esse domínio se nós ali alimentarmos a cada dia mais e mais a natureza em Cristo e buscarmos a Ele para que nós venhamos ter uma vida, né, regrada pelo Espírito Santo, ou seja, dirigida por Ele, né, para que assim nós não venhamos aderir às vontades da carne e pecarmos contra o Senhor nosso Deus. A salvação é um fruto da graça de Deus, mas Ele não me dá o direito de viver no pecado. Então, assim, a graça de Deus é algo não merecido, é algo que nós não merecemos, é um perdão de Deus, a qual nós não merecemos, que vem através do sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você.
Quando nós cremos no Senhor Jesus, a graça do Senhor vem sobre nós para nos limpar e nos fazer com que nós tenhamos domínio sobre os nossos desejos carnais, né? Mas também não nos dá direito, só porque a graça de Deus é abundante em nossas vidas, de nós vivermos pecando, né? Nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é algo que Deus nos dá de graça, a qual nós não merecemos, não para que nós vivamos no pecado, mas para que nós a cada dia venhamos nos santificar a Ele. Enquanto você estiver nessa terra, dominado ou dominada pelo pecado, você precisará lutar contra a vontade da carne. O pecado, ele está sobre as nossas vidas, mas nós temos o poder e o domínio sobre ele, em nome de Jesus, entendeu? Então nós temos que lutar todos os dias contra essa natureza que há em nós ainda. O velho homem, ele não morreu, né? Mas nós temos domínio sobre ele pelo poder de Deus. A falar, não vou pecar, não vou aderir à minha vontade, porque eu creio que essas vontades, elas não agradam a Deus, e eu não vivo mais para o pecado, mas Cristo vive em mim. O desejo significa, a concupiscência, ela significa desejo desenfreado da carne. Quando nós aderimos aos nossos desejos, esses desejos eles começam a ficar descontrolados na nossa vida, entendeu? E cada vez mais nós queremos mais ali praticar os desejos da carne. Os desejos da carne vão passar, os desejos da carne vão passar, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos que saber que nós temos que viver para a eternidade. Então, se nós queremos viver a eternidade com o Senhor, você até que não é convertido, mas eu creio que você não quer ir para o inferno, você não quer participar com o diabo e seus anjos do lago de fogo, você não quer, eu creio nisso, né? Jamais. A sua alma, com certeza, por máximo que você esteja afastado do Senhor, mas a sua alma clama, né, para que haja uma solução para a sua vida e você volte para Deus. Então, assim, os desejos da carne, eles vão passar. E se você não buscar ali uma nova natureza para a sua vida, ou você que tem a nova natureza de Cristo, não buscar a cada dia ali, buscar ao Senhor para que o Senhor venha fortalecer essa nova natureza em você, você vai passar juntamente com o pecado e vai participar com o diabo e seus anjos no inferno. Mas aquele que adere à vontade de Deus, aquele que pratica a vontade de Deus, ele está buscando a eternidade. Ele está buscando viver no presente dele. Eu não estou falando no futuro. Eu estou falando no seu presente. A pessoa está buscando no seu presente viver um pedacinho do céu, ainda vivo aqui na terra, por estar ali praticando a vontade de Deus. E com a esperança de não só aqui na terra, mas eternamente, né, viver com o Senhor. Né? Então nós temos que praticar a vontade de Deus.
a sua justiça em nossas vidas, para que a gente não venha aderir às coisas deste mundo e acabarmos assim perdendo a nossa salvação. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, como nós lemos no primeiro texto, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entendeu? Aquele que faz a vontade de Deus não só viverá neste mundo aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Mas viverá eternamente no Senhor. Você quer viver uma eternidade? Essa é uma pergunta que eu te faço nessa manhã. Você quer viver viver a eternidade com o Senhor? Então você precisa dominar os desejos da carne. Esses desejos, eles vão passar. Se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, buscar nele ali a edificação pelo Espírito, os desejos eles vão passar, porque você vai ter domínio sobre eles. Eles não vão dar frutos, mas sim ali os frutos do Espírito florescerão sobre a sua vida. Nós precisamos andar no Espírito, né? Como nós vemos ali, agora nós vamos falar sobre o Espírito, né? Falamos sobre os desejos dos olhos, os desejos da carne, e agora nós vamos falar sobre como andar no Espírito. Que isso é algo primordial na vida daquele que quer viver a eternidade com Deus. Então vamos ver ali em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, né? Vamos ver ali, abra sua Bíblia, né? Pois a palavra de Deus que salva não é o pastor, não é igreja nenhuma que salva, mas sim é a palavra de Deus que salva, liberta e restaura vidas. Então vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, né? Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 5, que diz assim: E vos vivificou. Quem vos vivificou? Quem vivifica as nossas vidas? É o Espírito de Deus. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, a partir de quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele faz com que aquilo que nós andávamos na morte da carne, no pecado, naquele jugo pecaminoso, o Espírito de vida, ele nos traz vida a qual nós vivíamos na morte, né, na condenação do pecado. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, mas segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, olha só, como os outros também. Olha o que Deus fez, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com o que nos amou, então, o que quer dizer? Deus nos amou desde o princípio e nos ama até hoje.
Mas para que nós venhamos usufruir desse amor, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida, para que nós cheguemos até o Pai, né? Então Deus nos amou e nos ama, mas nós temos que ter uma vida na presença dele através do seu Filho, que nos justifica para que nós venhamos ter ali uma vida santificada na presença de Deus. Estando nós ainda mortos, olha só, vamos ler de novo aqui o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o Senhor, ele nos vivificou quando nós recebemos a Cristo, quando nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele nos tira ali da morte, da condenação do pecado e nos faz viver uma nova vida em Cristo Jesus, para que ali as coisas velhas se passem, que tudo se faça novo e que nós possamos ali ter forças para vencer o pecado. Antes de conhecer Jesus, éramos escravos do desejo da carne. Estávamos debaixo da ira de Deus e da maldição do pecado. O pecado nos separa da glória de Deus, da sua presença, né? Como nós vemos também em Romanos capítulo 3, verso 23, capítulo 3, verso 23, que diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores, irmãos. E para que nós venhamos ter ali novamente a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que entregar as nossas vidas a Jesus. Aqui eu não estou falando de religião, que você tem que ir para religião tal, não. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. E o Espírito Santo mudará a sua história, tirará você ali daquela vida a qual você está em rumo à morte, em rumo à condenação da sua alma. E ele te mostrará o caminho verdadeiro e te conduzirá a um lugar a qual você tenha comunhão com os irmãos e possa ser ali um só corpo em Cristo Jesus, juntamente com os irmãos. Há uma sede de Deus em todo o coração pecador. Em todo o coração. Todas as pessoas, elas sentem dentro de si um vazio, algo que precisa ser preenchido. Às vezes as pessoas, elas usam esse vazio e querem preencher com bebidas, com drogas, com prostituição, mas são coisas momentâneas, alegrias momentâneas, e depois logo vem que aquele vazio ainda está ali. Ao aceitar Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados. Pois lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Porém, a Bíblia nos adverte a tomarmos cuidado. Vamos ver lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, do verso, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10,
Vamos aqui, capítulo 10. Capítulo 10, no verso 12, que diz assim: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para não cair, para que não caia. Então, assim, quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, quanto mais nós praticamos ali a justiça do Senhor em nossas vidas, quanto mais nós buscamos ali o reino de Deus para as nossas vidas, nós estamos guardados no Senhor. Mas quando nós deixamos com que os nossos desejos comecem ali nos dominar novamente, nós passamos ao que? Ter ali vulnerabilidade e ali, consequentemente, venhamos cair e nos separar da presença do Senhor. Como existe uma luta constante entre a carne e o Espírito, você precisa encher-se do Espírito para poder andar no Espírito. E como que nós nos enchemos do Espírito, né? Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Nós vemos ali uma palavra que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós não devemos aderir mais às coisas deste mundo. Nós devemos ali buscar se encher cada vez mais do Espírito de Deus. Como fazemos isso? Buscando ler a palavra de Deus, buscando entendimento, indo aos cultos de ensino, indo aos cultos, buscar ali a palavra de direção para a sua vida, se encher cada vez mais de coisas a quais vêm do céu e deixar com que essas coisas do mundo fiquem, para que você viva assim uma eternidade com Deus já aqui na terra. Ter comunhão com o Espírito Santo é caminhar com Ele, deixar que Ele assuma o controle. Deixa Ele assumir o controle da sua vida, irmão. Você deseja ser guiado pelo Espírito, né? Nós devemos desejar ser guiados pelo Espírito, né? Porque se nós não desejarmos isso, se nós não quisermos isso, o Espírito Santo ele não é que nem Satanás, porque Satanás ele espera só uma legalidade para destruir a sua vida, sem permissão, sem nada. Entendeu? Ele já chega, já entra já pela aquela legalidade e arrebenta a sua vida. Mas quando você se enche do Espírito, ou você deseja as coisas do Espírito, ele vai moldar a sua vida conforme a vontade do Pai. Que diz aqui em Efésios, em Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você não tem o Espírito de Deus, busque entregar a sua vida ao Senhor e deixe que o Espírito Santo faça morada na sua vida. Porque é impossível viver sem Jesus. É impossível, né? A fé resulta em atitudes. A fé que salva é uma rendição a Deus. Você tem que se render a Ele. Dizer sim na fé implica um constante pôr-se a caminho de seguir Jesus. Isto exige mudança de vida. Jesus, uma vez, ele fala assim, né? As pessoas que queriam seguir a ele. Ele fala assim, ó: você quer me seguir? Você precisa negar-se a si mesmo,
tomar a sua cruz, ou seja, reconhecer que você precisa de mim, que você é pecador e você precisa de mim para renovar a sua vida, e daí assim seguir-me. Né? Em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, vamos lá, vamos ver na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, olha só, se alguém está em Cristo, para você estar em Cristo, você precisa entregar a sua vida a Ele, não é verdade? Nova criatura você é. Se você está em Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, você tem que viver como uma nova criatura. As coisas velhas, o seu passado, ficou para trás. Você não tem que voltar mais atrás ali para que fazer alguma coisa com o seu... Não, as coisas velhas ficaram para trás. O sangue de Cristo já te justificou, né? E eis que tudo se fez novo. Todas as coisas se fizeram novas na sua vida. É uma nova etapa, é uma nova história. Aquilo que se passou ficou para trás. Só quem vai lembrar das coisas do passado é o inimigo, vai lembrar. E vai usar pessoas para lembrar isso na sua vida. Mas isso daí não tem que ser coisa de vergonha, mas sim mostrar para as pessoas que Jesus mudou a sua vida. E hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que as coisas velhas já passaram. Não faz mais parte da sua vida. E sim que a sua vida é uma nova vida em Cristo Jesus. Ninguém consegue ser salvo sem Jesus. Você não consegue a salvação pelas boas obras, irmãos. Você não consegue a salvação porque você é boazinha. Você não consegue a salvação porque você não fuma, porque você não bebe, porque você é um bom marido ou uma boa esposa. Não, você não consegue a salvação por isso. Você consegue a salvação através da fé em Cristo Jesus. Você consegue a salvação. Somente através de Jesus você consegue a salvação. Né? Nós vemos lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó, em nenhum outro há salvação. Olha só. Então não há salvação em Pedro, não há salvação em nenhum dos apóstolos, não há salvação na mãe de Jesus, não há salvação em ninguém. Ó, em nenhum outro há salvação, nenhum. Nem no seu pai, nem na sua mãe, nem em ninguém. Ninguém vai poder te salvar. Ninguém vai poder te salvar. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não há nenhum outro nome que possa trazer salvação para a sua vida, que está entre os homens aqui, pelo qual devemos ser salvos. Somente por Jesus. Somente através de Jesus nós recebemos essa salvação. Receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único Senhor e Salvador é fundamental. Olha só, fundamental para ser cheio do Espírito Santo. Sem Jesus, se Jesus não entrar na casa e fazer a limpeza, a libertação, o Espírito Santo não vai aderir à sua vida. Ele não vai trabalhar na sua vida se você não aceitar ali que Jesus Cristo transforme a sua vida. Porque Jesus, o Espírito Santo, ele só vai entrar numa casa que seja justificada pelo Filho. Para que assim a pessoa possa ter uma novidade de vida através dos conselhos do Espírito Santo que vem através de Jesus pelo Espírito. Amém? Receber Jesus Cristo
Você já recebeu a Jesus Cristo? Você precisa receber a Jesus Cristo para que assim o Espírito Santo te enche. Te encha de paz, te encha de domínio próprio, te encha de amor, te encha de fé, te encha com as coisas do céu. Né? Nós vemos ali em João, capítulo 5, João, capítulo 5, verso 24, vamos ver lá. Verso 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que nós lemos anteriormente, que não há, né, lá em 2 Coríntios em Atos capítulo 12, né, nós lemos que não há nenhum nome, ninguém pode nos salvar que não seja Jesus. Olha o que nós lemos aqui, ó, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, você tem que ouvir a palavra dele e crer naquele que enviou a Jesus. Quem enviou Jesus? O próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, né? E daí assim, se você crê naquele que enviou ele, que mandou ele para salvar-nos dos nossos pecados e da condenação, né? Daí sim a vida eterna, e não entrará em condenação. Se nós crermos nele, se nós acreditarmos na sua palavra e acreditarmos que Deus enviou ele, nós tem a vida enviou, tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna, se nós cremos. E não entrará em condenação, como os ímpios entrarão, aqueles que não querem viver uma vida com Cristo, cheios do Espírito, mas passou da morte para a vida. É isso que o Senhor ele quer que nós vivemos. Só aquele que teve um verdadeiro encontro com Jesus consegue andar no Espírito e dominar os desejos da carne. Só a pessoa que teve ali uma entrega sincera a Jesus consegue andar no Espírito e dominar os desejos da carne. Porque a força não vem de nós, irmãos. A força tem que vir de Deus. E se nós não confiarmos no Senhor, não tem como o Senhor nos dar essa força para nós termos o domínio sobre os desejos da nossa carne. E daí, para nós concluirmos essa palavra, eu falo para os irmãos, é impossível vencer os desejos da carne sem o Espírito de Deus. É impossível. Para poder andar no Espírito é preciso receber o Espírito de Deus em nossas vidas. Para receber o Espírito é preciso entregar a vida para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Você tem conseguido dominar os desejos da sua carne? É uma pergunta que eu te faço. Você tem conseguido? Quando o desejo vem, você consegue contê-lo? Para que você não pratique-o? Você já entregou a sua vida para Jesus? Eu te faço outra pergunta. Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você não entregou, esse é o momento, irmãos, de você entregar a sua vida a Jesus. Chegue ao Senhor Jesus, e fale assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão. Nessa hora, eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador.
E peça ao Senhor, Senhor, escreve aí, que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero ser leal ao Senhor enquanto eu viver. Fale isso ao Senhor. Peça ao Senhor que faça morada na sua vida, para que o Espírito Santo adentre a sua vida e você viva novidade de vida. Amém? Então agora nós vamos orar ao Senhor, né? Depois dessa palavra maravilhosa, vamos orar ao Senhor. E eu peço a você que você entregue a sua vida, se você não entregou ainda a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida. E você que tem a sua vida no Senhor, que caminha ali, busque assim encher mais e mais do Espírito de Deus, para que você possa ter forças e possa dominar, né, sobre os desejos carnais, a quais todos os dias luta para que nós venhamos sair da presença de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor querido, Senhor amado, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, por mais uma tarde, uma manhã, a qual o Senhor tem nos dado. Abençoa esses que estão, ó Senhor querido Deus, ouvindo e vendo esta palavra, Pai. E que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que essas pessoas possam assim entregar cada vez mais as suas vidas. E aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor ainda, que possam entregar e ver e contemplar em suas vidas o amor maravilhoso que o Senhor tem, a qual eles podem usufruir desse amor, ó Pai. Abençoa, Senhor querido Deus, a tua igreja, abençoa os teus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está convidado, né, a participar dos nossos cultos, se você assim desejar, na rua Joaquim Brandão Peralta, 265, aqui na Vila Netinho, tá? Na comunidade Jesus é o Caminho Church. Que Deus abençoe você e a sua família e a sua casa, em nome do Senhor Jesus.